Então bora lá, galera. Essa aula aqui é uma aula de como criar boas ofertas, né? É muito importante a gente entender como criar boas ofertas e como funciona mais ou menos essa fórmula, porque o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma fórmula que eu já testei, né? Aqui foi uma das minhas grandes viradas de chave quando eu era estrategista de conteúdo, quando eu prestava serviço para outras pessoas, basicamente quando eu vendia a minha estratégia de conteúdo para outros profissionais, profissionais liberais, né? Antes, quando eu não usava, né, essa forma de montar ofertas, a minha oferta ela ficava muito solta. Ela não tinha uma estrutura e ela não respeitava alguns princípios de comportamento humano. Eu até julgo, né, que seja. A gente vai entrar em cada um dos pontos aqui e a gente vai discutindo ao longo dessa aula aqui para você entender como é que funciona a montagem de uma oferta, seja uma oferta de prestação de serviço ou seja uma oferta de mentoria, uma oferta de consultoria. Eu julgo que, na verdade, essa fórmula aqui, ela funciona para qualquer coisa que você queira ofertar. Por exemplo, eu quero ofertar essa caneta, né? Que seja. Se eu usar essa fórmula aqui, eu vou conseguir, com certeza, ter mais êxito do que se eu não usasse. Como se eu fosse vender da forma como eu acho que tem que vender, da forma convencional. Tipo, compra essa caneta de mim, né? É um pequeno exemplo só para você entender, porque essa fórmula aqui ela é uma fórmula que me ajudou muito, muito mesmo, né? Como eu disse, foi uma virada de chave na minha cabeça quando eu descobri ela, porque ela aponta basicamente em pontos que, se a gente montar a nossa oferta baseada nesses pontos, a nossa oferta ela fica muito bem amarrada, né? E fica quase impossível da pessoa dizer não. E a gente, eu vou mostrar para você, né? Vou te mostrar aqui, e você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. A princípio, essa fórmula aqui não fui eu que inventei, tá? Eu sempre gosto de deixar referenciado quem foi, para você também poder pesquisar com o autor, etc. Foi o Alex Hormozi e tá dentro do livro dele 100 Million Offers, né? Essa oferta, essa forma de montar uma oferta, né? O próprio livro é o livro de como montar ofertas. Então, essa imagem aqui, né? Eu meio que traduzi ela e coloquei de forma mais específica para a gente entender aqui embaixo, tá? É a mesma fórmula, mas com algumas coisas acrescentadas que eu levei em consideração a minha própria experiência para deixá-la mais, entre aspas, robusta, né, se assim posso dizer. Então, essa oferta aqui foi como eu coloquei aqui. Ela sempre deu certo comigo, né, sempre funcionou. E eu consegui. Eu lembro que na primeira vez que eu fui vender, né, o meu serviço, eu cobrei R$ 3.500. Eu tinha acabado de descobrir essa fórmula, visto como é que ela funcionava. Tinha usado o pitch de vendas, que a gente vai ter uma aula sobre pitch de vendas mesmo, como você tem que conduzir a chamada, né, com o seu possível cliente, né? Isso serve muito para prestadores de serviço, mas eu vou deixar isso para outra aula. Mas eu fui fazer essa chamada de vídeo com essa pessoa, né? Ele era um terapeuta e eu fui vender o meu serviço de estratégia de conteúdo. E eu sempre cobrava muito baixo. Acho que o ticket que eu tinha cobrado mais alto era de R$ 1.000, né? Eu já achava que era muito, caramba, uma pessoa não vai querer pagar R$ 1.000. Só que eu descobri essa fórmula, estudei ela, né? Montei certinho. E eu falei, velho, eu vou tentar cobrar R$ 3.500. Eu acho que é um preço legal para entregar tudo que eu entrego, né? E o que que eu entregava nessa oferta, né? Eu entregava basicamente, eu vou tentar me lembrar tudo que eu entregava, mas era basicamente criação de conteúdo, criação de conteúdo, então tudo que envolve a criação de conteúdo em si, que escrita, pesquisa, né? E tinha todas aquelas firulas que tem, né? Que é persona, linha editorial. Vou colocar aqui pesquisa, de público, é, enfim, eu acho que de criação de conteúdo era isso. Aí eu entregava também design, edição de vídeo, né? Caso a pessoa precisasse. Então, eu tava pensando o que que eu ia entregar, o que que a pessoa precisaria para ter um serviço completo ali com ela, né? Pensando que qual é uma deficiência do mercado? A deficiência é que muitos sociais mídias, por exemplo, vamos pegar o exemplo de social media, ou até mesmo editor de vídeo, que seja. Essa pessoa, quando ela vai contratar um serviço de rede social, né, um cliente que pode se tornar um possível cliente seu, ela sofre que ela tem que contratar vários profissionais. E isso meio que, de certa forma, ela não gosta de fazer isso. Isso deixa ela meio chateada, digamos assim. Ela gostaria, essa pessoa, como qualquer pessoa, de ir num lugar só e resolver o problema dela, né? Então, eu tinha isso em mente. Então, o que que eu pensei? Eu vou montar um produto, né, que atenda às necessidades do meu cliente e que ele encontre tudo o que ele precisa em um só lugar.
Então, eu sabia que ele, se ele quisesse realmente trabalhar dentro do Instagram, ele ia precisar de alguém que criasse o conteúdo dele, que no caso é um social media, um design, um editor de vídeo, né, que eu vou colocar aqui agora, um gestor de tráfego, que no caso é eu ofereci o patrocinado do Instagram. Então, só aqui ele ia precisar de, no mínimo, 4 profissionais diferentes. E ele ia pagar, no mínimo, também R$ 1.000 para cada um aqui. Então, só aqui seriam R$ 4.000. Fora, né, eu estou jogando isso muito abaixo, porque, por exemplo, você vai contratar um design, ele não vai cobrar R$ 1.000 para postar todos os dias. Uma coisa que eu oferecia também era isso, postar... na verdade, eu não oferecia postar todos os dias, eu oferecia postagens ilimitadas. Mas na prática, como é que eu fazia isso aqui funcionar? Eu postava todo dia. Postava um post por dia. Mas na minha oferta eu colocava como ilimitado. Deixa eu só ligar o ar aqui. Eu colocava como ilimitado, né? Então você vai ter... o que que eu usava de argumento aqui de postagens ilimitadas? Nossa, você vai postar de forma aleatória? Não. O que que eu falava para ele? Eu falava assim... o que eu estou te prometendo aqui vai fazer sentido porque a gente vai entrar daqui a pouco na oferta, como que monta a oferta. O que eu estou te oferecendo aqui é algo que eu vou te dar resultado. Eu busco te dar resultado financeiro, que é isso que você procura, né? Então, se a estratégia da semana necessitar de 10 posts, a gente vai fazer 10 posts. Se necessitar de um post só, a gente vai fazer um post só. A nossa pauta aqui vai ser sempre pautado no resultado que você busca, não na quantidade. Porque quantidade por quantidade não resolve nada, você sabe disso, não sabe? Eu perguntava para ele. E ele respondia, sim, é verdade, né? Várias pessoas me venderam pacotes e não mudava nada. Eu sei que não muda. Porque o que vai diferenciar é a estratégia que a gente vai desenhar e o resultado que a gente busca, que é o resultado financeiro. Você quer vender mais seu serviço, não é isso? Aí ele falava de novo, é isso, não sei o quê. Então, é isso, é dessa forma que eu justificava as postagens ilimitadas. Então, era criação de conteúdo, persona, design, edição de vídeos, patrocinado do Instagram, né? Postagens ilimitadas. Aqui é uma parte de produto, né? Eu tô entrando aqui num assunto que não é pertinente para esse encontro aqui, para essa aula, mas só para você entender o que eu oferecia. Eu oferecia suporte, né? Suporte no WhatsApp ali, com ele, 24 horas por dia. Reuniões periódicas, né? Tipo uma reunião, colocar reuniões mensais, na verdade, né? Mensais. Enfim, eu tava ali para o meu serviço, eu deixava muito claro que, no fim, né, o que eu deixava claro do meu serviço para ele? Eu deixava muito claro que o que eu buscava aqui com isso aqui tudo era uma coisa só: entregar o resultado que você espera. E qual o resultado que um cara que contrata um serviço de marketing para rede social espera? Resultado financeiro. Então eu já ia direto na dor dele, né? Direto na dor dele. Ele quer, no fundo, o que o cliente quer contratando no social media? Ele quer ganhar dinheiro, velho. Ele não quer só post bonitinho, ele não quer só divulgar ali o serviço dele, ele quer dinheiro. Ele quer que você faça ele ganhar dinheiro. Ah, isso não é trabalho de social media, velho. Tá bom, você pode pensar assim. Mas só que a realidade é essa. O cara tá te contratando para você dar resultado financeiro para ele. E a partir do momento que eu percebi isso e comecei a oferecer isso também, foi o momento que eu tive clientes que me pagavam mais e também que duravam mais tempo dentro do meu estúdio, né? Eu já tive clientes que durou 1 ano com esse modelo de negócio aqui, me pagando R$ 3.500 por mês. Então, ficava mais previsível, eu ganhava mais e o cliente confiava mais em mim, porque o que eu prometia para ele era resultado, né? Então, esse aqui era o meu produto, né? Só para você entender o que eu oferecia. Tendo o meu produto em mente, a gente vai ter, como eu disse, a gente vai ter outras aulas de como montar um bom produto, né? Esse produto eu estou dando exemplo, o meu próprio exemplo, que era uma estratégia de conteúdo, mas você pode ser qualquer que seja, né? Você pode vender uma mentoria de como costurar, por exemplo. Você precisa identificar isso, né? Você precisa identificar o que o seu cliente busca. Mas, de novo, isso aqui é assunto para outra aula, né? Para outro encontro. É um assunto de como montar produto. Eu só estou colocando esse exemplo aqui porque é o exemplo de coisa que eu vendia. Mas saiba que esse exemplo de como montar uma oferta para oferecer um produto, porque isso aqui é um produto.
O que a gente vai abordar aqui hoje é como montar uma oferta. Então, esse exemplo aqui, de como montar essa oferta, ela serve para qualquer tipo de produto, seja produto infoproduto, seja mentoria, seja consultoria, seja prestação de serviço. Ela vai funcionar. Eu estou te dando aqui um exemplo de coisa que eu vendi, uma coisa cara, difícil de ser vendida, né? Por exemplo, eu usei, para você entrar dentro da mentoria Ruptura aqui, eu usei essa fórmula também, né? Eu usei também essa mesma fórmula aqui, que é a fórmula que está lá no livro, beleza? Então ela funciona para qualquer nicho, para qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de produto ou serviço que seja, beleza? Então aqui foi só para dar uma esclarecida para você. Então vamos entrar de vez aqui na fórmula, né? A gente tem dois lados dessa fórmula aqui. A gente tem a parte de cima aqui da fórmula e a parte de baixo. Vamos primeiro abordar a parte de cima. A primeira coisa, né, ela tem 4 quadrantes aqui, né? Ela tem resultado dos sonhos, chance percebida de alcançar o resultado, tempo de atraso, esforço e sacrifício. Eu vou te explicar cada uma dessas daqui, beleza? Vamos começar pela primeira aqui, que é essa aqui, resultado dos sonhos. O que é resultado dos sonhos, né? Resultado dos sonhos é o quê? A parada é, né, achar o que eleva o status da pessoa e oferecer isso. Então, o seu trabalho aqui é achar o que eleva o status social da pessoa. O que significa elevar o status social da pessoa, o status social no seu meio? É você achar aquela coisa que, dentro do meio social que aquela pessoa vive, vai elevar o status dela. Vai fazer essa pessoa ser melhor percebida, melhor vista. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de uma mãe aqui. Ó. Você precisa entender o que eleva o status social da pessoa no meio dela, né? Oferecer uma Ferrari para uma mãe não faz sentido, né? Porque ela é uma mãe, ela tem vários filhos. Então, o que vai fazer elevar o status social dessa pessoa? Pode ser que uma minivan com 10 lugares eleve o status social dessa mãe. Porque agora ela consegue levar os filhos dela dentro de um carro só. Caramba, você é uma mãe que tem vários filhos e consegue levar os seus filhos dentro de um carro só. Você tem uma minivan. Isso, no meio social dessa pessoa, eleva o status dela. Então, o que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que você não precisa oferecer a coisa mais cara. Você precisa oferecer o que eleva o status social dela. Por exemplo, a Ferrari é muito mais cara que uma minivan. Só que não significa que uma mãe tendo uma Ferrari vai ter um status social elevado. Agora, se ela tiver uma minivan, que mesmo sendo mais barata que uma Ferrari, ela tem essa minivan, ela vai ter o status social elevado. Né? No meio social dela mesmo. As pessoas vão perceber ela. As pessoas no meio dela, que no caso são outras mães, vão perceber ela como uma pessoa que tem algo que as outras mães não têm. Então, eu estou entregando o resultado dos sonhos dessa pessoa. Né? Então, continuando aqui. Ó. Normalmente, a maioria das pessoas já tem isso em seus produtos. É a oferta maior, a promessa de entregar aquilo que ela mais quer. Né? Então, basicamente, o resultado dos sonhos é você oferecer o que a pessoa busca. Então, o que a pessoa busca contratando um serviço de estrategista de conteúdo, que é o que eu mostrei para você agora há pouco? Ela busca ganhar mais dinheiro. Né? Só que ganhar mais dinheiro, todo mundo oferece. Seja eu, seja um outro social media, seja, sei lá, um outro estrategista de conteúdo. É uma coisa que todo mundo consegue oferecer. Né? As pessoas já têm isso no produto delas. Né? Agora, seguindo aqui. Agora, e se tivermos duas ofertas que elevam o status igualmente? Se tiver a minha oferta e a oferta de uma outra pessoa, de um outro profissional que é igual eu, né? As duas ofertas vão ser iguais, né? Por quê? Porque eu estou oferecendo mais dinheiro e o cara também está oferecendo mais dinheiro. E aí, quem que ele vai escolher? O que vai diferenciar? O que vai diferenciar são os outros 3 blocos que a gente vai passar aqui, os outros 3 passos, né? Então, bora para o segundo aqui. A chance percebida de alcançar o resultado, beleza? A chance percebida é o quê? As pessoas pagam pela certeza, né? A pessoa fará a seguinte pergunta para ela mesma: qual a probabilidade de eu acreditar que vou alcançar o resultado que estou procurando se eu fizer essa compra? Então a pessoa ela vai se perguntar de forma até indireta, ela não vai perceber que essa pergunta está sendo feita para ela mesma. Né? É subconsciente isso. Mas essa pergunta acontece. Tipo, ela vai pensar: se eu comprar esse negócio aqui, que ele está me oferecendo, esse produto, qual é a chance, né? Quanto que eu consigo, qual é a probabilidade de eu alcançar o que eu estou buscando, o resultado que eu estou buscando comprando essa coisa, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente deve comunicar a probabilidade percebida de realização por meio das nossas mensagens, provas, o que escolhemos incluir ou excluir em nossa oferta e nossas garantias.
Então, o que você tem que fazer aqui para elevar a chance percebida de alcançar o resultado? Você pode usar prova social, né? Então vamos colocar aqui pro lado aqui, ó. Prova social. Espera aí que eu deixo só para você ver aqui. Prova social. Você pode colocar garantias. Garantias. Então o que é colocar garantias? Em certo momento, eu ofereci garantia da seguinte forma. Eu confiava tanto na minha prestação de serviço, eu sabia que ela ia dar resultado, que eu falava para a pessoa assim: se em 3 meses você não conseguir atingir esse resultado que a gente combinou na nossa call, eu te devolvo todo o dinheiro que você investiu. Ou eu trabalho mais 3 meses de graça para você até você alcançar o resultado. Então a pessoa, quando ela ouve isso, né, ela vai pensar naquela pergunta que ela pensaria, né? Qual a probabilidade de eu acreditar que vou alcançar o resultado que estou procurando se eu fizer essa compra? Ela vai pensar nisso, ela vai falar: caramba, o cara está me prometendo um resultado e ele, mesmo se ele não conseguir entregar, ele vai me trabalhar mais para mim de graça ou ele vai me devolver o dinheiro. Então essa garantia eleva a chance percebida de alcançar o resultado. Porque se eu garanto para a pessoa que, se ela comprar o meu serviço, ela vai alcançar o resultado que eu prometi, e ainda dou a garantia de que se ela não alcançar no tempo que a gente determinou juntos, ela vai receber o dinheiro de volta, ou eu vou trabalhar para ela mais tempo de graça, ela vai pensar: caramba, eu vou comprar esse negócio, vou testar, velho. Tipo, o cara tá me garantindo uma coisa que eu nunca vi ninguém garantir para mim. Então, olha como que a gente já começa a mudar a oferta. Só essa garantia já te diferencia de todos os social medias, todos os estrategistas de conteúdo, todas as pessoas que trabalham no seu meio, né? Eu vou sempre repetir estratégia de conteúdo e social media porque foi o exemplo do produto que eu dei lá em cima em primeiro lugar. Mas como eu disse, isso aqui serve para todo e qualquer tipo de serviço, mentoria, produto que você vá vender, beleza? Então, por exemplo, eu vou vender a mentoria aqui. Eu posso te garantir, né? Posso, baseado numa verdade, obviamente, a gente nunca vai mentir, né? Eu tinha certeza de que eu entregaria um resultado muito bom para o meu cliente. Eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza que se ele confiasse na minha estratégia de conteúdo, ele ia ganhar dinheiro mesmo. Era isso que eu prometia. E aí tendo isso em mente, tendo essa garantia interna dentro de mim mesmo, essa confiança no meu trabalho, eu poderia tranquilamente oferecer essa garantia de, se a gente em 3 meses você não conseguir fechar um cliente para você, um paciente, né, no caso que foi o primeiro cliente que eu tive foi um terapeuta. Então eu falei para ele o seguinte, se a gente não conseguir fechar um paciente para você nesse escopo que eu estou te apresentando, né, dentro desses 3 meses, eu te devolvo o seu dinheiro. Ou eu trabalho até você conseguir, né, esse cliente de forma gratuita para você. Vamos junto, então? Então o cara olha e fala: caramba, eu nunca ouvi alguém garantindo isso para mim. Eu nunca ouvi alguém prometendo isso para mim. Esse cara realmente ele deve confiar no que ele faz. A pessoa ela não vai pensar isso de forma consciente, mas o subconsciente dela vai falar para ela isso. Porque é automático. Se você vê uma grande promessa, tipo, a pessoa te garante resultado, e mesmo assim te garantindo resultado, ela te promete, caso você não alcance esse resultado, ela te promete trabalhar de graça, te devolver o dinheiro e fala: caralho, vou testar. Vou testar isso aí. É basicamente aqueles produtos que a gente compra que, tipo, tem 50 anos de garantia. A gente olha e fala assim: caramba, velho, a empresa tá me garantindo 50 anos, o produto deve ser bom, velho. Porque ninguém vai garantir 50 anos de garantia num produto ruim, né? Então aqui é uma forma também de, até de certa forma, de elevar o valor percebido do seu serviço, do seu produto, da sua mentoria. Porque se você garante tanto resultado assim, e se a pessoa não alcançar esse resultado, você garante que devolve o dinheiro para ela de volta, o seu produto intuitivamente e automaticamente eleva, né? Dentro da mente da pessoa, eleva o status dele. Eleva o quão ele é bom. Porque é aquele exemplo da panela, por exemplo, que tem. Aquelas panelas é uma marca que chama Royal, não sei o quê. Elas garantem 50 anos de garantia. Você olha pra panela e fala assim: velho, eu vou comprar essa panela aqui. Se ela no ano 49 estragar, eu tenho a garantia ainda. Tipo assim, eu tô garantido, eu não preciso me comprometer. Então o ponto é esse. O cliente, ele não quer se comprometer com a coisa, né? Ele não quer, tipo, colocar a pele dele em risco. Ele quer fazer uma compra, né? Vamos colocar aqui pra frente aqui, ó. Ele quer fazer uma compra com a
garantia de que você garante o resultado prometido para ele. Então, é isso que o cliente quer, é isso que ele está buscando. E se você promete para ele isso, que é basicamente esse ponto aqui, ele vai confiar em você de forma instantânea. Porque é isso que acontece. Beleza? Então, esse aqui é o segundo ponto. Vamos para o terceiro, né? Vocês viram que, antes de a gente ir para o terceiro, vocês viram que eu dividi isso aqui em duas partes, né? A parte de cima e a parte de baixo, né? Essas duas coisas aqui de cima, querendo ou não, qualquer pessoa pode fazer, né? E o que vai diferenciar mesmo e vai elevar muito o valor da sua oferta são essas duas coisas aqui de baixo. Se você conseguir atingir essas duas coisas aqui de baixo de forma exemplar, digamos assim, a sua oferta ela vai ficar inevitavelmente irresistível. A pessoa só não vai fechar com você se ela for burra mesmo. Eu acho que a única saída é essa aí. Beleza? Então vamos para a terceira parte para você entender. Tempo de atraso, né? O que é tempo de atraso? É o tempo entre o cliente comprar e receber o benefício prometido. É basicamente isso. Quanto menor a distância entre a compra e o recebimento do valor resultado prometido, mais valioso é o seu serviço ou produto. É difícil você dar a promessa de longo prazo de cara para a pessoa, né? Mas foi isso que ela comprou, né? Ela comprou uma promessa, querendo ou não, a pessoa quando ela compra alguma coisa, ela quer resultado rápido. É igual dieta, por exemplo. Quando a pessoa começa uma dieta, ela quer resultado rápido, né? É isso que ela, inevitavelmente, comprando alguma coisa, ela busca. Então, o que fazer para o cliente não ficar insatisfeito, levando em consideração esse caso aqui? Você faz ganchos de mini resultados. O que são ganchos de mini resultados? Quais micro resultados ao longo da jornada existem até a recompensa maior? Então, o que significa isso aqui? O tempo de atraso, né? Vamos voltar um pouquinho aqui nessa definição. O tempo de atraso é basicamente a pessoa identificar o quanto tempo ela vai se tornar tangível, de certa forma, o resultado que você prometeu para ela. Então, vamos supor que você prometa para ela que, igual eu falei lá em cima, né, no exemplo anterior, que em 3 meses ela vai fechar com um cliente de R$3.000 também. Né? Então, vamos pegar o caso do terapeuta, que era o meu primeiro cliente que eu consegui fechar usando essa oferta. A gente montou um produto para ele que ele custava R$3.000. Né? Esse produto, se ele vendesse um produto desse aí, durante um mês, ele já paga o meu serviço, que é R$3.500. Basicamente, ele já vai pagar, se ele vender um só. Né? Então, o que eu posso prometer para esse cara aqui de tempo de atraso? Eu posso prometer o seguinte na hora da oferta. Seguinte, ó. Em 3 meses, qual seria o resultado? Né? Eu faço a pergunta para ele. Em 3 meses, o que você gostaria de alcançar caso a gente feche o serviço? Né? Ele vai falar. Ele vai falar, eu gostaria de elevar meus ganhos, eu gostaria de não sei o quê, não sei o quê. Se eu tô no nicho de dinheiro, né? Porque querendo ou não, eu estou oferecendo ganho de dinheiro para essa pessoa, eu sei que no fundo, o que ela quer é ganhar mais dinheiro. Por mais que ela fale outra coisa, porque eu tenho muitas pessoas que são confusas, elas não sabem nem o que elas querem. Na verdade, elas sabem o que elas querem, elas só não sabem comunicar o que elas querem mesmo. No fundo, eu sei que ele quer dinheiro. Então, normalmente, as pessoas, um cara que chega para contratar um estrategista, um social media, ele sempre vai falar sobre dinheiro, né? Ah, eu quero fechar mais clientes, quero ter mais pacientes no meu consultório, quero ter mais fechamento de mentoria. Enfim, a pessoa vai falar isso, né? Então, o que eu posso prometer para ele? Seguinte, beleza, entendi, né? Então, vamos fazer o seguinte. Dentro de 3 meses de trabalho, caso a gente feche um contrato de 3 meses, você ficaria satisfeito se a gente fechasse 3 contratos de R$3.000 dentro de 3 meses? Levando em consideração tudo que eu te falei aqui, o cara vai olhar e falar, porra, legal, em 3 meses eu vou ter ganhado R$9.000, né? Se você fez um produto para mim de 3.000, ele vai pensar, e se eu fechar 3 em 3 meses, eu vou ter faturado R$9.000 no total. Sendo que esse cara, ele faturava entre 5 a 7 mil por mês. Então, ele teria um quarto mês a mais de ganhos ali, dentro de 3 meses. O cara vai falar, não, legal, pô, gostei. Eu falei, então é isso aí que a gente vai buscar. Dentro de 3 meses, eu te garanto que a gente vai conseguir fechar, no mínimo, 3 contratos. Ou, no caso, um contrato. Aí eu dependi da minha promessa, né?
A promessa é sempre baseada na realidade, nunca mentindo. Eu sabia que dentro de um mês eu ia conseguir fazer ele vender. Porque é lógico, né? Eu ia produzir conteúdo para ele, ia fazer tráfego, o conteúdo ia melhorar, ele teria uma oferta boa e um produto bom. Automaticamente eu sabia que ele ia vender mais, né? Porque agora ele tinha um produto muito bom, uma oferta também muito boa, e o conteúdo estava direcionado. E foi o que aconteceu, né? Dentro de um mês ele já tinha alcançado já essa meta de fechar 3, né? De novo ele viu ali e falou, caramba, muito bom. E esse cliente permaneceu comigo, acho que foi 8 meses, se não me engano. Então, muito foda, né? Então, o que significa isso aqui? Né? Vamos retomar de novo aqui. Os ganchos de mini resultados, você usa basicamente quando você não consegue prometer um resultado total em pouco tempo. Então, qual seria o resultado total do meu negócio? Né? Ele faturar, vamos colocar aqui, ó, resultado total. Qual seria? Seria ele faturar, fechar, vamos falar fechar. Fechar, no mínimo, 5 pacientes por mês. Beleza, esse é o que a gente busca, essa é a meta máxima, né? É a entrega total. O meu mini resultado, eu posso prometer para ele o seguinte, beleza, vamos fazer o seguinte, já que você está começando comigo, né? Eu vou prometer para você o seguinte, em 3 meses, que são os 3 primeiros meses, vamos fechar no mínimo X quantidade de clientes. Você sempre se baseia no mini resultado, né? A promessa do mini resultado, você sempre tem que se basear levando em consideração o seu resultado total. Então, basicamente você entregar parte do resultado total. Por que você faz isso? Porque as pessoas não querem esperar para ver resultado. Elas querem experimentar a coisa o quanto antes. E quando você fecha um contrato com uma pessoa sem falar para ela quando que ela vai provar um pouco desse resultado, a pessoa fica muito incerta. E isso leva a não fechamento de contratos. Agora, quando eu chego para a pessoa e falo assim, ó, dentro de 3 meses você vai fechar X pacientes no mínimo comigo. Vamos fazer essa promessa? E se você não fechar, olha como que as coisas vão se complementando. Se você não fechar dentro desses 3 meses 3 pacientes, eu me comprometo, levando em consideração o anterior aqui, eu me comprometo que nos próximos 3 meses, depois desses 3 primeiros meses, eu trabalho de graça para você até você alcançar esse resultado que eu te prometi. Olha como que as duas coisas já vão se ligando. Então aqui eu já tenho uma oferta extremamente potente e única, né? Então é basicamente isso. O tempo de atraso é você levar em consideração que as pessoas não querem esperar para ver resultado. Então, o seu trabalho é entregar parte desse resultado maior de forma mais rápida possível, que são os mini resultados. Então, por exemplo, se você é um terapeuta, vamos supor que você é um terapeuta e entrou aqui para a mentoria ruptura e você está vendo essa aula. Você não pode prometer o resultado total para a pessoa, porque até seria errado você prometer o resultado de uma terapia. Tipo, você comprou minha terapia e você vai sair daqui curado. Você não pode prometer isso. É até antiético você fazer isso. Mas você pode prometer pequenas coisas. Então, por exemplo, você é um terapeuta de casal. Em vez de você prometer a reconciliação do casamento da pessoa total, você pode prometer que, dentro de 3 meses, o marido dela, né, o marido dessa mulher que está sendo traída, vai começar a tratar ela melhor. Já é um micro resultado. Já é uma parte do grande resultado que é a reconciliação total do casamento. Você pode prometer que dentro de 3 meses, o marido que não estava conversando com essa mulher, ele volte a conversar com ela, volte a dialogar. Já é uma parte também do resultado total, um micro resultado. Então você sempre tem que levar em consideração, desculpa, você sempre tem que levar em consideração o seu resultado total e enxergar os micro resultados que são relevantes para você oferecer para a pessoa nesse curto período de tempo, para ela perceber um resultado rápido. E aí você pode garantir esse micro resultado levando em consideração a chance percebida de alcançar o resultado, né? Que é o segundo ponto aqui. Então a sua oferta agora está muito, muito potente. Ninguém faz uma oferta assim no mercado hoje. E aqui a gente tem o quarto, né? O quarto e último ponto, que é o esforço e sacrifício.
Ele é bem básico, é bem rápido de entender. A pessoa não quer se esforçar para garantir o resultado maior. Ela quer dizer sim e conquistar, né? As pessoas são preguiçosas, então não se pode exigir muito delas. Nada, na verdade, você pode exigir. Então, o cliente não quer fazer nada. E mesmo assim, ele quer ter resultado. Leve isso em consideração na hora de montar a sua oferta. Então, o que isso significa? Vou pegar de novo o meu exemplo de estratégia de conteúdo. O cliente, ele não quer ficar perdendo tempo analisando todos os posts, as métricas dos posts. O cliente não quer ficar perdendo tempo gravando um monte de vídeo. O cliente não quer ficar perdendo tempo produzindo stories. Essas são as dores do meu cliente. Agora, qual que é a dor do seu cliente? Você que está me ouvindo aí. Essas dores você precisa sanar com o seu produto e você precisa oferecer isso na sua oferta. Então, tem muito social media que fala assim, eu não me comprometo com stories. Ele que faça o stories. Mas aí tem um estrategista como eu que fala assim, beleza, você não vai precisar produzir story nenhum, pode deixar que todos os dias vai sair uma sequência de stories. Qual oferta é mais potente? Aqui você fala pro cara gravar, fazer algo que ele não quer, esse esforço e sacrifício, ou aqui você pega e faz para ele ficar tranquilo. Lembrando que as pessoas são preguiçosas. Então você precisa encontrar esses pontos de preguiça da pessoa que vão aparecer no meio do caminho quando o seu serviço estiver sendo feito e sanar eles. E se você sana eles, isso aqui são pequenas objeções. E quando você sana essas pequenas objeções, a pessoa enxerga muito mais valor na sua oferta. Porque ela vai falar, velho, o cara prometeu para mim, dentro de 3 meses, eu fechar no mínimo 3 clientes de R$3.000, que é algo que eu nunca tinha fechado. Ele prometeu, se ele não cumprir isso, ele vai trabalhar mais 3 meses de graça para mim ou vai me devolver todo o meu dinheiro. E tudo que eu odeio fazer, que é fazer stories, analisar métricas, ele vai fazer para mim. Velho, eu vou fechar com esse cara. É exatamente isso que a pessoa vai pensar. Ela só não vai fechar com você, olhando toda essa oferta aqui agora, ela só não vai fechar com você se ela for literalmente burra. Porque, de novo, a gente tem que levar em consideração que isso aqui você está vendendo verdade. O que você prometeu, você vai cumprir. Eu não vou prometer mentira, porque isso aí é antiético. Se eu levo em consideração que tudo que eu vendo é verdade e eu prometo todas essas coisas que eu te falei, como eu já prometi mesmo, a pessoa vai fechar comigo. E isso me possibilita o quê? Cobrar mais caro pelo meu produto, que no caso é o meu serviço, né? Era o meu serviço. Então, o resumo aqui desses 2 últimos de baixo é basicamente isso aqui, ó. Entregar um resultado mais rápido possível e sem muito esforço e sacrifício por parte do cliente. Então, quanto mais rápido você entrega o produto, sem que o cliente tenha que se esforçar e ter sacrifício para ele alcançar esse resultado percebido, e ainda você coloca garantias dentro desse produto, desse serviço, você tem uma oferta literalmente à prova de balas. É exatamente isso que acontece. Então, são essas coisas aqui que você tem que levar em consideração na hora de montar uma oferta. Eu não consigo parar para ver cada um dos casos, mas você vai precisar pensar basicamente numa coisa para montar essa oferta aqui. Você vai precisar, eu vou colocar aqui como ponto-chave disso aqui, né? Você vai precisar olhar para o seu cliente ideal. Vou até colocar em amarelo aqui porque isso aqui é importante. Então, para montar uma oferta dessas daqui, como é que eu vou, por exemplo, saber qual que é o esforço e sacrifício que o meu cliente tem hoje e que ele, depois de comprar o meu produto, ele quer não ter? Como é que eu vou saber qual é o resultado prometido que eu posso prometer para ele aqui, levando em consideração a realidade dele? Como é que eu vou saber qual garantia que eu posso entregar para ele e que isso deixe ele confortável para fechar comigo e falar assim, e pensar assim, né? Tipo, velho, eu vou fechar porque ele garantiu para mim. Como é que eu descubro isso? Você descobre isso pensando no seu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal hoje? Quem é a pessoa ideal? Você precisa pensar e conhecer essa pessoa, e conhecendo essa pessoa, você vai identificar esses pontos baseado nessa oferta.
Entendeu? Então, eu vou pensar que o meu cliente ideal é um prestador de serviço. Então, eu, como estratégia de conteúdo, o meu cliente ideal quem é? É um prestador de serviço que vende hora, né? Seja nutricionista, seja terapeuta, seja personal trainer. São profissionais liberais que vendem hora. Então, o que essas pessoas têm? De cara, eu já identifico uma coisa. O esforço e sacrifício que elas têm elas não querem perder tempo dentro da rede social. Elas, tipo, nem têm paciência para Instagram. Elas só estão ali porque elas sabem que ali tem dinheiro, elas querem ganhar dinheiro. Só que elas não querem ficar gravando stories. Elas não querem ter que pensar em post. Elas não querem ter que ficar correndo atrás de cliente. São várias coisas que elas não querem. Que elas não querem, na verdade, né? Então, baseado nessas coisas e olhando para o meu cliente ideal, eu começo a montar essa etapa da minha oferta, que é o esforço e sacrifício. Porque montando essa etapa da minha oferta, eu consigo, depois, na call de vendas, usar toda essa oferta aqui, que é basicamente o que eu vou fazer, para ter que é o resultado aqui, é uma oferta de valor. Então, essa montagem aqui da sua oferta, né, é muito importante você ter ela antes de fazer uma reunião de venda, uma reunião de proposta de serviço, de produto, de mentoria que seja. Porque quando você já tem o cliente ideal mapeado e mapeado quais são as objeções dele baseado nos 4 pontos aqui, você já mata todas essas coisas e quando ele começa a perguntar para você, você fala, não, isso aí eu resolvo. Não, isso aí pode ficar tranquilo que eu garanto para você. Não, eu te garanto o que você busca. Então, qual é o resultado dos sonhos do meu cliente? Ganhar dinheiro. Então, eu preciso garantir para ele que ele vai ganhar dinheiro. Ponto. Ah, não, eu não consigo garantir. Então, pode ser que seu produto não seja tão bom. Eu tinha um produto que era bom. Eu sabia que eu podia garantir resultado. Eu já mato o primeiro ponto da minha oferta aqui. Qual a chance percebida de resultado que eu posso colocar? Né? Eu coloquei, por exemplo, eu coloquei prova social para o cliente ver que outras pessoas já conseguiram alcançar resultado. E eu coloco ainda mais que isso uma garantia. Uma garantia de, se você não conseguir alcançar o resultado que eu estou te prometendo, né, que eu te prometi aqui no início, eu te dou mais 3 meses de trabalho de graça até a gente alcançar esse resultado. Né? Ou eu dou até mais longe que isso. Eu trabalho para você até alcançar o resultado que eu te prometi. Já é uma coisa mais forte. Então eu estou me baseando no meu cliente ideal. Qual é o tempo de atraso aqui? Né? Baseado no que eu ofereço para o cliente. Eu preciso olhar para o resultado total. Qual é o resultado total? O resultado total é ele fechar, no mínimo, né, 2 clientes, por exemplo, por mês. Porque eu levo em consideração o resultado total baseado no que ele me paga. Então, ele me paga 3.500. Se ele fechar 2, ele vai estar me pagando e vai estar tendo uma margem de lucro muito boa para ele, que é de R$ 3.500. Então, eu posso basear, né? Eu posso colocar tempo de atraso de o quê? Eu te garanto que dentro de um mês você vai fechar no mínimo 2 clientes. Porque aí, o que ele vai pensar? Eu não preciso nem falar para ele. Ele vai pensar o seguinte, beleza, se ele me conseguir garantir 2 clientes de R$ 3.000, eu vou ter 6.000. Então eu consigo pagar ele e ainda tenho uma margem de lucro. Show de bola. E há um tempo de atraso muito bom. Esforço e sacrifício. Isso aqui entra muito dentro da parte de produto. Isso aqui, né? Então eu vou até colocar aqui para você ficar ligado aí, ó. Analisar a entrega do seu produto. Por quê? Porque o esforço e sacrifício vai ser o que ele vai ter que precisar fazer depois que ele comprar. Então, ele comprou a minha estratégia de conteúdo. Ah, eu vou precisar gravar história? Não, pode ficar tranquilo que eu vou fazer uma sequência por dia para você. Ah, eu vou precisar ficar analisando métrica? Não, isso aí pode deixar que eu vou te gerar relatório semanal para você ficar ciente do que está acontecendo. Ah, eu vou precisar contratar outros profissionais? Um gestor de tráfego, um designer? Não, pode ficar tranquilo que aqui dentro desse valor que eu te passei de R$ 3.500, você vai ter a gestão de tráfego, vai ter o design, vai ter o vídeo, vai ter a pessoa criando conteúdo e suporte comigo. Ah, eu vou precisar me limitar a 3 posts semanais? Não, fica tranquilo que a gente vai, baseado no resultado que eu te prometi aqui atrás, né, nessas 3 coisas, baseado nesse resultado, eu vou postar quantas vezes forem necessárias, baseado na minha estratégia, para você alcançar esse resultado aqui. Então o cliente, depois que ele ouve isso aqui, essa oferta, ele vai pensar exatamente assim, velho, se eu não fechar isso aqui, eu sou um idiota. É basicamente isso que ele vai pensar. Então, esses aqui são os princípios primordiais de uma boa oferta. São esses 4 princípios. De novo, eu não tirei isso do nada, eu tirei isso do livro do 100 Million Offer,
né? Do Alex Hormozi, né? Que é essa formulazinha aqui. E se você se basear nisso aqui, né? Você pode, se você tiver dúvidas, primeiro, se você tiver dúvidas, você pode mandar lá no grupo lá dos alunos que a gente vai conversando, né? Não tem problema. Mas se você se basear nisso aqui, montar uma primeira oferta e ir melhorando essa oferta conforme você vê as objeções do seu cliente, você vai ter uma oferta imbatível de ser negada. Imbatível. E eu percebi, ó, eu tô falando pra você uma coisa que foi muito louco na época que isso aqui aconteceu. Eu tinha muita dificuldade de vender. Quando eu descobri isso aqui, né, que eu comecei a implementar, eu vendia, eu fechei clientes de R$ 3.500 como se fosse cliente de R$ 500, velho. Tipo assim, em um mês eu tava fazendo R$ 20.000 só com serviço, com prestação de serviço. Por quê? Porque eu fazia uma oferta pra pessoa e era indiscutivelmente impossível da pessoa negar. Impossível. Porque eu prometia resultado. Tipo assim, era basicamente isso que eu falava pra ela assim, ó, por detrás dos panos. Me dá o dinheiro que eu vou te devolver 3x de dinheiro. É isso que eu falava. Por detrás dos panos, né? Obviamente, eu não falava isso de forma automática. Eu garantia o resultado que ela queria. Eu garantia que ela não precisaria se esforçar. Não precisaria ter sacrifício. Eu garantia que o meu produto eu garantia que o meu produto garantia é boa. Eu colocava a garantia no meu produto para que ele ficasse safe. Para que ele ficasse ali, digamos assim, sem correr risco, sem colocar a pele em risco, né? Então, se você não tiver o resultado que eu estou te prometendo, eu te devolvo o dinheiro. Ou eu trabalho de graça para você até a gente alcançar. Eu garantia para ele que em pouco tempo, em 3 meses, uma lacuna de tempo, ele teria já resultado já. Então, o tempo de atraso, né? Que é isso aqui. Eu prometia o benefício ou parte do meu benefício em um curto espaço de tempo. A oferta era indiscutivelmente monstruosa de potente. E ela funcionava. Funcionava muito, muito mesmo. E isso aqui eu uso até para vender minhas mentorias, né? E, como eu disse, isso aqui você pode, com certeza absoluta, se basear nessa estrutura para montar qualquer tipo de oferta que você vai fazer. Até mesmo oferta em produtos físicos, se você quiser. Se você reparar bem, produtos físicos que vendem fácil, eles têm esses 4 pontos aqui. Então é basicamente isso. A aula já ficou bem longa, é uma aula extensa mesmo, teórica, tá? Mas você pode voltar à aula, pode acompanhar, fazer pergunta lá no grupo, manda pergunta no grupo de alunos, caso você tenha alguma dúvida aqui. E é isso aí, beleza? Então é basicamente isso, era isso que eu queria trazer para você de oferta, como montar uma oferta de valor, como você ter uma oferta imbatível de ser negada. E a partir de agora eu espero que as suas ofertas e os seus clientes fechem com mais facilidade. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui!